Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu converso com o Rodrigo. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde ambiental e a questão da própria falcoaria, né? Vou deixar se apresentar. Opa, tudo jóia? Meu nome é Rodrigo, sou estudante de Medicina Veterinária, estou no 4º período de Medicina Veterinária, sou estudante também de... eu esqueci. Gestão. Gestão ambiental, é porque sempre confunde educação, né? Sou educador ambiental, utilizo as práticas e técnicas da falcoaria para fazer educação ambiental. Sou falcoeiro também, trabalho pela empresa Asas Ambiental. Sou diretor de extensão da Liga de Estudos de Animais Selvagens, que é a LEASE. E é isso aí. E, basicamente, para a galera ter uma ideia, o que é educação ambiental? A educação ambiental é justamente a gente usar um princípio para conscientizar o pessoal. A gente utiliza mais nos colégios, mas a gente faz para pessoas com o estudo mais avançado, em universidades, faculdades. Mas, tipo, temos um ponto, que é a preservação. Educação ambiental, justamente a gente leva alguns animais, apresenta a importância dos animais para o meio silvestre ali, o controle biológico. Hoje em dia, a educação ambiental, ela tem sido muito usada em onças, né? Onças pintadas que foram quase extintas em alguns lugares. Em poucos lugares tem onça. Hoje, o pessoal conscientiza fazendas para elas conservarem a onça. A onça ela tem que estar ali para controlar várias outras espécies daquela área, né? Outras da fauna. E como é que surgiu a ideia de você trabalhar com educação ambiental? Então, a educação ambiental... Eu sempre morei no parte do interior, né? Então, eu sempre gostei de estar no meio do mato, estar com um bicho, ia para córrego, tomar banho assim. Aí eu via que antes o pessoal matava os animais por matar, às vezes nem precisava se alimentar, matava, achava bonito. Matei um saruê, matei algum bicho. Aí eu criança, eu ficava olhando, cara, isso não é muito legal. Aí a gente assistia alguns programas na TV, né, também que tem alguns caras, uns biólogos que tratam de animais, maneja, aí eu falei, cara, isso é muito bacana. Aí quando eu comecei a vir para a cidade, comecei a ver que tem meios de conscientizar a população para justamente para não abater esses animais selvagens, silvestres, né? Uhum. Aí eu comecei a me envolver cada dia mais, lia livros, estudava e acabei hoje sendo educador ambiental. Hoje, E a receptividade é boa, cara? Quando então, vocês vão... a galera gosta muito da gente. Hoje a gente chega num lugar, começa a falar, o pessoal fica meio disperso, mas quando a gente mostra alguns animais, porque a gente não pode deixar disponível, visível o animal. A gente mostra um pouquinho e guarda o animal, o pessoal já dá uma focada. A gente começa a mostrar algumas imagens, fala do manejo, fala como deve ser feito, o benefício que esses animais perto de nossas casas podem estar dando para nós ali. A criançada gosta muito. Acho que se amarra demais quando a recepção no começo é meio fraca, mas depois o pessoal se anima e fica. E a gente não está falando essa questão, né? Uhum. Porque a gente ouve muito falar, principalmente essa questão do saruê, de Sim, controle de escorpião, essas coisas, serpentes. né? E isso acaba que como é que eu posso dizer? É útil até aqui na cidade. Uhum. Porque eu lembro há um tempo atrás teve uma praga de escorpião ali perto da casa da minha mãe, na Asa Sul. E aí exatamente o que eles notaram foi que conforme eles foram eliminando aqueles saruês que estavam aparecendo por ali, o número de escorpião foi aumentando. Até que teve uma das casas, cara, que acho que eles encontraram mais de 40. Olha aí. Então, o saruê, ele é um importante controlador ambiental. A gente pensa que quem controla é só os animais, os grandes predadores, não. Os pequenos predadores são excelentes predadores na própria área, em controle de animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, serpentes. Hoje em dia, que nem fala, tem muito acidente com jararaca próximo das residências. Justamente porque tem alguns animais, tipo cães de grande porte, que acabam matando os controladores daquela espécie, que é a jararaca.
Então ela tende a se aproximar mais do ser humano. E não tendo predador na área, ela se começa a se reproduzir e não tem quem freie essa reprodução dela, não tem um controle ambiental, né? E Uhum. acaba que a falta desses animais que justamente a gente pauta de controle de espécies, que a gente fala que o saruê, justamente a cobra controla anfíbios, os anfíbios controlam insetos. Então, justamente a gente precisa de todo um ciclo de animais convivendo bem próximo de nossa residência. Claro, se for uma residência próxima de mata, ou quando você tem algum contato com a mata, evitar tocar, chegar perto. Que nem alguns animais, eles têm, que nem eu falei, peçonha. Outros são venenosos. O animal peçonhento, ele precisa de um aparelho para te inocular a peçonha. A serpente, ela tem a dentição, que ela se projeta e ela pica. Uhum. Ali ela te inocula veneno, ou a peçonha. O venenoso não, que são alguns sapos, os dendrobatídeos, se você encosta, Que é o já é o suficiente. suficiente para você se intoxicar com aquele veneno. E você pensando de forma mais ecológica, por assim dizer, Uhum. acaba que essa educação ambiental, esse controle, é na verdade a busca do equilíbrio. Isso. Uhum. A gente busca a ter de tudo, mas de forma controlada. Que nem a gente não pode ter um surto de saruê. Para a gente não ter um surto de saruê, a gente tem que ter os controladores deles. Algumas aves de rapinas noturnas, algumas corujas, algumas serpentes, algumas cobras como os boídeos, as jiboias, principalmente aqui no Cerrado, Uhum. fazem um controle desses animais. Aí para não ter um surto de serpentes, temos alguns felinos, dentre eles a jaguatirica, faz a predação desses animais. Outras cobras podem fazer a predação. Então a gente tem que ter um equilíbrio ecológico naquela área, justamente para viver tudo em harmonia. E o que eu tenho notado, assim, eu tenho consultório ali no Sudoeste. Uhum. Então, às vezes, o que eu tenho notado muito é o número de carcarás que cresceu absurdamente ali no parque. Sim, Isso pode ser em função do próprio desequilíbrio? sim. Hoje em dia, Porque eu brinco que outro dia tinha um pegando lixo. não, Na caçamba de lixo lá do condomínio. que, né, o carcará, ele é um falconídeo, porém ele não é um falcão. Ele Uhum. é um carcará. Porém, ele é uma ave de rapina. Ele é como se ele tem o poder de caça de um gavião, vamos dizer assim. Gavião grande. E o bicho é o mais oportunista que tem. O carcará, aonde não tiver predador para ele, tiver comida em abundância, tiver água, ele tá lá no meio. E ele aumenta facilmente. Se não tiver outras aves de rapina para fazer o controle, realmente não tem o, o controle do aumento da espécie, né? Que nem Eu passei outro dia ali no parque, cara, acho que tinha uns 5, 6. um monte. É. Realmente eles gostam de andar em bandos, faz aquela aglomeração de carcara ali. Eles se alimentam tanto de pequenos roedores, insetos, carniça. Ele é necrófago também. Ele se alimenta do lixo. Ele é como se fosse um gato de rua. O bicho é esperto, ele consegue viver mesmo no meio da cidade. Ele é uma espécie muito adaptada. Então, alguns animais que fazem a predação dele, tendo a ausência daqueles animais, e infelizmente ele aumenta uma escala considerável, pode até virar uma praga. Os carcarás, eles são mais controlados em aeroportos. Em aeroportos, eles causam acidentes com aeronaves, pequenas aeronaves, podem, dependendo do estrago, ele pode ocasionar de uma queda de uma aeronave. Dependendo se for um monomotor e acabar parando esse motor Uhum. com a pancada. Claro que a gente, hoje em dia, as aeronaves, elas têm um equipamento bem seguro que evita. Mas mesmo assim, com todo esse equipamento, a falcoaria, ela está inclusa ali naquele meio para remover aqueles indivíduos daquela área de decola e pouso de aviões. Que é o risco maior com essas aves lá. Sim. Hoje tem os carcarás, urubus, quero-queros, alguns marrecos, dependendo da área, se for uma parte de alagados, podem causar um acidente e até a queda de um avião, dependendo da quantidade de animais que estiverem na pista ou quando ele estiver decolando, se ele estiver numa altura.
tiver uma debandada, vamos dizer assim, pode ocasionar um grande acidente naquela área. E aí esse desequilíbrio acaba que você tem um aumento maior de uma espécie, né, Isso. como foi que a gente estava comentando aqui, a questão do carcará. Uhum. Que como os predadores acabam reduzindo pelo próprio crescimento da cidade, Ele acaba se adaptando e aumentando. Que às vezes os predadores não conseguem se adaptar tão bem quanto as presas. Que a presa ela é bem adaptativa, ela consegue se adaptar em qualquer ambiente. Ela tem que aumentar, ela tem, que nem fala, cresce e multiplica. Ela desenvolve ali, tá não consigo fazer, não tem uma fazenda, o carcará ele consegue fazer hoje em dia em cima de ar-condicionado de grandes empresas, de prédios, em portes. Ele consegue se reproduzir em qualquer área. Vamos dizer uma águia chilena, que seria o Geronoetus melanoleucos, é uma grande águia, um grande búteo, que ele fica planando, ele pode chegar a predar essas aves, mas porém não é tão adaptada quanto o carcará para reproduzir. Ela precisa de um lugar mais tranquilo, uma área com bastante alimentação. No caso, na cidade ela não teria tanta falta, tanta déficit de alimento, mas o local tranquilo que ela precisa para reproduzir, ela já não tem. Então ela tende a se deslocar daquela área para um lugar mais reservado. Então acaba que os predadores migram para um lugar mais isolado e as presas que ela não eram para ela migrar também, cara, o predador foi para ali. Saiu daqui da minha área, eu vou ficar aqui. Eu aprendo com o pessoal e me reproduzo aqui, fico tudo na manha. E acaba que não, eu tenho esse desequilíbrio, né? E a caça também favorece um pouco isso, né? O desequilíbrio? É. Sim. A caça hoje em dia, ela tem... que a caça, ela visa tanto presa quanto o predador. Mas a caça, ela é meio que focada. Vamos dizer, um caçador sai no mato, tem licença para caçar o javali, né? Uhum. Você tira um registro, aí vira CAC, caçador, pá, tem uma relação que você tem que preencher, vou fazer um controle de espécie ali com certas armas. O cara vai lá, consegue matar eliminar aqueles jabalis daquela área que destrói plantações. Mas infelizmente, alguns caçadores não têm essa consciência. Vou matar só javali. Acaba matando cateto, mata tamanduá, mata onça, mata tudo. E às vezes, tipo, o predador da onça... O predador da onça, a onça é o topo de cadeia aqui no nosso, na América do Sul. O predador da onça é nós mesmo. É o único, né? Quem consegue matar uma onça adulta é o ser humano. Aí, tá lá. Vamos dizer que o cara vai lá, sai pra caçar, aí mata onça, mata o cateto e mata o javali. Cadê a onça pra fazer o controle das capivaras? Que hoje em dia transmite pode transmitir a babese, tem a doença do carrapato, que traz pra galera, né? E tem surgido muitos casos de febre maculosa. Sim, com certeza. E cadê aqui no Centro-Oeste, vamos dizer que nessa área de, tipo, nas beiras do Lago Paranoá, até que tem aparecido algumas onças perdidas no meio da cidade, né? Tem umas onças pardas, mas a onça pintada em si, ela não vai chegar a atravessar uma pista ou pegar uma capivara aqui próximo da gente, aqui do lago. Ela não vai. Ela prefere caçar ali dentro da área dela do que ela se deslocar. Corre o risco dela encontrar outro indivíduo para disputar território para ela se alimentar. Se ela já está no território dela ali, ela fica ali mesmo e se alimenta por ali. E os animais que conseguem se reproduzir, se adaptar perto de nós, os seres humanos, perto de grandes cidades, perto de empresas, não se incomodam com grandes barulhos de carro, ela acaba se reproduzindo. Seria os casos da capivara, que a gente A tá capivara pra cacete. Nossa, nem fala. E você anda que nem fala, se você dá seta aqui, passa duas capivaras no corredor, andando de moto, né? Cara, porque eu lembro que eu morei no Lago Norte, moleque, e a gente não via tanto. Hoje em dia, ali na beira do lago, cara, independente da hora que você vai, tem sempre um tanto. Sim, tem. Ali no pontão, cara, que geralmente é um local que costuma ser mais movimentado à noite, tudo, você tem capivara por Tem lá capivara também. lá. Em todo canto, hoje em dia, aqui no Distrito Federal, tem água,
tem capivara. Os bichos se reproduzem, se E aí, adaptam. nesse caso, a educação ambiental seria útil Sim, para que tivesse consciência desse equilíbrio ecológico desse que você tem que equilíbrio. manter, né? Uhum. Hoje, os predadores, vamos dizer, na cidade da capivara, são os carros, né? E eles são os riscos, não só para as capivaras, mas animais com o aumento de carros, tem aumentado a taxa de atropelamento também. Educação ambiental entra nessa parte também, de conscientizar até os motoristas. Estamos deslocando numa área de preservação. O risco de atropelamento de animal, dependendo da sua velocidade, é muito grande. Então a gente tende a falar, cara, a gente procure não viajar à noite, ou se viajar à noite, viaje com consciência, tente prestar bem atenção. Se não tiver vindo um carro, se for uma faixa, vamos dizer, uma faixa de mão única, não está vindo um carro contra você, aumente o farol, vá tranquilo para evitar o acidente. Porque hoje o lobo-guará, eu esqueci de comentar também, sou pesquisador voluntário da Jaguaracambé, que é uma ONG de conservação também. A ONG, recentemente a gente tem soltado um. A gente soltou um lobo-guará, que é a Piqui, que eu acompanhei uma boa parte do comportamento dela por câmeras. Eu era responsável pelo etograma. Eu anotava todos os comportamentos. Quando a gente foi que viu que ela estava se desenvolvendo para fazer a soltura, a gente instalou todo o equipamento de GPS, telemetria, fizemos a soltura dela nas proximidades do parque de conservação ali. E ela ficou lá e a gente está acompanhando o desenvolvimento dela. E a gente viu que ela tem se adaptado no meio de onde a gente soltou ela. Que a gente fez todo um treinamento, vamos dizer, um treinamento para ela viver no cerrado e ser um lobo-guará. Que nem o pessoal fala, muitas pessoas falaram, não ia dar certo, não vai dar certo, que animal imprintou no ser humano, vinculou demais. Mas ainda bem que todas as coisas que o pessoal falou foi reverso e ela se O lobo-guará também se adapta bem, né? Assim, Sim, o lobo-guará. essa proximidade com o ser humano. Uhum, sim. O risco do lobo-guará se aproximar com o ser humano, que algumas pessoas que não têm tanta informação acreditam que ele é um grande predador, pode matar um bezerro, pode matar uma cabra, mas não. É super tranquilo. O lobo-guará, 60% da alimentação dele, praticamente, é fruta. Ele vai procurar comer fruta, a lobeira. A própria lobeira é o maior alimento do lobo-guará. Ele vai gostar de... Cara, plantou a lobeira ali, ele come e ele gosta de usar... Aí o risco, ele gosta de usar beiras de estrada como latrina. Ele dá uma aliviada ali, ele vai pro meio do canto da estrada. Tem um mato todinho ali, não. Pode ver que onde tem um grande índice de lobo-guará, as estradas são cercadas de lobeira, porque eles gostam de ir para beira de estrada para se aliviar, né? Uhum. Aí o lobo-guará, ele é um animal bem, ele é arisco. Aí o pessoal vê que ele é meio corpulento, mas ele é um animal bem ágil. Então ele, quando vê que ele se sente ameaçado, ele pode ir embora. Muito difícil um lobo-guará atacar. Eu acho que é um risco muito, muito Eu baixo. acho que a maioria desses animais, né? O ataque acaba sendo o último O recurso. último recurso. Ele vê um ser humano se aproximando, que hoje em dia o ser humano ele é um risco para todos. E se ele demonstra risco, ameaça, o animal vai embora. E eles acabam optando sempre pela fuga. Sempre pela fuga. O que nem se falou, o ataque é o último recurso de um animal selvagem. A gente não está na cadeia alimentar deles. Ele não vê a gente como presa ou como... Ele só vê a gente como um ser estranho. Não sei se é um predador ou se é uma presa. Não vou arriscar, vou embora. E o lobo-guará, que nem eu falei, ele é mais frugívoro. Ele evita totalmente o combate, ele quer ir embora. Ele não vou arriscar nada, não. E você acha que a própria educação ambiental devia fazer parte do currículo ensino básico? Eu acredito que sim. Que nem se muitas pessoas saíssem vamos dizer, do ensino fundamental, do ensino médio, com esse conhecimento do controle ambiental, da base ecológica de uma área, da preservação, hoje teríamos menos animais em risco de extinção do que já temos hoje em dia. Que nem
a ararinha azul, ela foi recentemente reintroduzida na natureza. Ela tinha sido extinta da natureza, porém, em alguns lugares estavam criando ela em cativeiro, conseguiram 50 exemplares e conseguiram fazer a soltura dela de novo na natureza Legal. e está se adaptando. E ela é um animal de Caatinga, de região de Caatinga, então eles deixaram um viveiro enorme, bem grande mesmo assim, com algumas alimentações, caso elas não consigam se alimentar na mata, ela consegue retornar água ali e, e saiu casais. Então, pouco a pouco, graças à educação ambiental, aquele local onde as ararinhas azuis foram soltas, elas estão ali está sendo um local de preservação, sempre foi ali da Caatinga ali na região da Bahia, se eu não me engano, e está sendo preservado e usado como a educação ambiental impacta, tipo, hoje em dia uma arara azul, ela tem um valor bem maior solta de gerar renda numa área do que ela presa numa gaiola ou empalhada. Vamos dizer, um arara azul do bico grande comprada legalmente chega num torno de 70 mil. Hoje, se você faz uma educação ambiental e reúne, você gera renda não só para o educador ambiental, mas para toda uma área que Porque preserva você acaba fomentando o turismo, para poder ver aquela... isso, aquela espécie vivendo em natureza, in situ ali, né? Ela vivendo na região dela, expressando os comportamentos naturais, é muito mais vantajoso. E fora que a espécie ela começa a voltar aos poucos à natureza, logo teremos ararinha azul espalhado em toda a região da Caatinga ali. E é complicado, né? Fazer essa reintrodução. Sim, é bem Porque complicado. não é de um dia para o outro. Não é. Leva um bom tempo até você conseguir Sim. fazer isso. A experiência que eu tive de reintrodução foi a Pequi, né? O lobo-guará da ONG, né? Que a gente pegou o filhote. A mãe dela já era monitorada e a mãe dela morreu. Aí foi encontrado ela, mais alguns irmãozinhos. A ONG ela ficou com a Pequi, né? Pra gente reintroduzir. Foi um pouco mais de 2 anos para ela conseguir, ou se eu não me engano, foi 2 anos para ela voltar para a natureza. Então ela veio de filhote, tem 2 anos de manejo, de alimentação, ensinando ela a ter aversões a algumas coisas, aversão a carro, aversão a serpentes. A aversão a ser humano não tinha como, né? Que a gente tinha que manejar, né? Mas E vai aumentando também o recinto, né, onde ela vai ficando. Quando ela foi para fase adulta, a gente colocamos ela num recinto bem grande, onde a alimentação era espalhada para ela caçar. E na parte da noite, eu fazia o monitoramento, né? Eu fazia o etograma. Aí eu ficava olhando ela. Se ela expressasse um comportamento, tinha que anotar. Então, com o tempo, nesse recinto maior, com o contato... Esse recinto era no meio do cerrado. Uhum. Então, ela foi caçando. Alguns morcegos se aproximavam das árvores que tinham fruta ali. Ela expressava o comportamento de caça. Na parte da manhã, algumas aves voavam. Ela caçava aquelas aves. As frutas que nós escondíamos, ela ia farejando e conseguia encontrar. Então, tem todo um trabalho para a reabilitação de algum animal. Então, esse trabalho, ele pode ser feito realmente com a pessoa formada, e acompanhado por alguns alunos. Isso que seria legal, tipo, levar as crianças, tipo, estão fazendo a reintrodução de um animal, estamos fazendo manejo, estamos fazendo todo um manejo, tem aquele primeiro contato com que o animal não precisa ter tanta aversão ao ser humano, não precisa se isolar do ser humano. Uhum. Leva uma turma de crianças para elas conhecer o animal. E foi feito, tipo, na Jaguaracambela, a gente desenvolveu, tem os educadores ambientais próprios, né? No meu caso, eu sou pesquisador voluntário, então eu cuidava de outra parte, não como educador ambiental. Os educadores ambientais levavam revistinhas dos animais do cerrado, lobo-guará para as escolas, o pessoal conhecendo, né, naquela área ali, que foi ali na área de Braslândia, onde ela foi solta. Então, o pessoal das escolas ali mais do interior de Braslândia tinha um contato.
Porque as crianças que vão estar no meio, vamos dizer assim, no meio rural, que vão para os matos se divertirem, para as matas, para algumas Que lagoas, acaba tendo um nascentes, contato tendo maior com esses contato com esses animais. animais. Então, conscientizando essas crianças que é legal ter alguns animais próximos e evitar o contato, respeitar o espaço do animal e que ele está ali justamente para um equilíbrio ecológico. Os animais eles tendem a aparecerem mais e o risco de extinção das espécies são bem menores. Você comentou que o seu trabalho é mais com a parte de falcoaria, né? Isso, a minha parte é E mais. como é que você resolveu ir para esse lado? Então, a falcoaria, eu sempre gostei muito de aves também. Sempre observei muitas aves. Na fazenda onde eu morava, Era tinha, onde? era lá em Lusiânia, Goiás. Especificamente no setor de chácaras do Jardim Gá. Morava no interior, ia pro colégio, aí saía com a galera. Na chácara onde eu morava, tinha um ninho de gavião tesoura. Aí eu ficava observando aquele bicho lindo assim. Vinha, pegava um pintinho, meu pai ficava indignado. Pegou um pintinho, que negócio. Aí eu falava, pai, esse gavião é lindo, né? Ele falou, mas dá trabalho. Não. Mas, pai, é tão bonito esse animal aqui em casa. Eu falava, criança, né? E eu sempre gostei muito das aves. E com a informação eu fui tendo entendimento que eu poderia treinar um ave de rapina para fazer o voo livre, para fazer todo o manejo, tudo o que a falcoaria disponibiliza. Aí eu comecei a estudar bastante. Estudei. Fiquei mais ou menos uns 3 anos estudando. Aí em 2017 para 2018 eu consegui fazer a reserva da minha primeira ave. Minha primeira ave foi um falcão de coleira, o Falco foi Morales. Um falcãozinho bem bonitinho. Aí o pessoal. Da falcoaria, ele. Tipo, tem uma galera que te ajuda, mas tem uma galera que é bem restrita. Até Como todo entendo. mundo. Como qualquer lugar tem, né? Aí eu. Até porque nesse caso é muito receio pelo motivo pelo qual você vai ter um falcão ou não? Assim, o pessoal entende que, tipo, ave de rapina, ela tem todo um manejo, todo o glamour, mas realmente tem um glamour diferente. Mas se as pessoas se propusessem a ajudar, ao invés de criticar e falar, tipo, tentar te barrar, não. É melhor você fazer outra coisa do que você ter mexer com a ave de rapina. Hoje Porque é teria. extremamente trabalhoso. É uma questão de trabalho. Que nem eu falo, se uma pessoa se propõe a cuidar de uma ave de rapina, ela se propõe a ter, vamos dizer, um filho. Que no começo, se você pega que tem um animal imprint e parental. O animal imprint é um animal que ele vem para você filhote e ele imprinta, a ave de rapina ela tem uma janela de até 4 meses para imprintar quem é o seu parente próximo, vamos dizer assim, quem é seus pais, sua mãe. Aí tem um animal imprint, que ela chega filhote para sua mão e Você ela vai fazer todo aquele todo o trabalho. manejo e ela vai te reconhecer como igual. A dual imprint, ela vai chegar na metade desses 4 meses, vamos dizer assim. Algumas aves têm uma janela menor, que nem os acípteros, eles têm uma janela um pouco menor. Ela fecha o imprint ali em você, mas ela teve uma parte criada com os pais, então ela vai reconhecer tanto o ser humano quanto os próprios pais como espécie igual. E o parental, que é o imprint fechado, que o criador normalmente eles deixam junto dos pais até fechar esses 4 meses e te entrega um animal formado. Porém, um animal mais agressivo. É um animal que você tem que moldar a cabeça dele, mas ele reconhecendo não como igual, mas como ele sendo ele é o seu parceiro de caça. Ele não é só a mesma espécie, mas ele sabe que você vai fornecer comida e no campo ele vai te fazer, você vai dar um comando para ele e ele vai fazer e ele vai ser recompensado. Não tem aquele vínculo do imprint que ele acha que você é o igual a ele, é o pai, é o E nesse provedor. caso, qual é melhor para você trabalhar? Depende muito Da função que da ela vai função. exercer? Hoje, vamos dizer, o gavião asa de telha, que é o Parabution nincinctus, ele é acho que provavelmente não, ele é o animal mais voado na falcoaria no Brasil. E fora também eu acho que ele é um dos mais voados.
que na América do Norte ele é conhecido como a águia de Harris. Ele tem uma função que ele consegue, tipo, a função dele é tanto falcoaria, quanto educação ambiental, quanto você vai fazer um voo livre por hobby. A falcoaria hoje no Brasil, ela é designada para controle de praga, né? Para o controle de praga não, de praga sim, e de fauna, remanejar uma fauna de um local para outro. Vamos dizer, tem um ninho de quero-quero, que nem a gente está falando do aeroporto, dos aeroportos, é mais utilizado. Na linha de, na área de pouso de avião, a gente botou um equipamento no falcão, no caso dos quero-queros, usamos falcões, para não machucar o animal, travamos as unhas dele com algumas bolinhas, como se fossem umas borrachinhas. Ele pega esse quero-quero, segura, a gente oferece a troca para ele, que é uma recompensa por ele ter capturado o quero-quero. A gente pega o quero-quero, coloca na caixa de transporte, a gente vê o local adequado, ideal para a gente soltar esse quero-quero, porque não é só pegar o quero-quero e soltar em outro lugar, que ele vai... Então você acaba desequilibrando uma outra outra região. parte. A gente estuda uma área que tem uma déficit, vamos dizer, da espécie, e vamos repovoando aquele local e tirando daquela área que eu poderia oferecer risco para o ser humano. Em algumas empresas de grãos, rações, ela utilizamos no controle de pombos e andorinhas. Aí já utilizamos os gaviões, que é o Parabutinus cinctus. O Parabutinus cinctus ele vai fazer algumas capturas no local. A gente pega os pombos, colocamos em uma caixa e só do parabuto fazer uma predação, voar naquela área ali, que é o gavião azitelha, né? O parabuto que eu tenho mania de falar. Uhum. Aí ele, os pombos já, opa, aqui não é muito legal para ficar aqui não. Aí acaba evitando contaminação das rações, da produção, até dos próprios funcionários tendo contato com os pombos, né? Que hoje E assim, usa-se o termo falcoaria, mas não se usa só falcão. não usa só falcão, utilizam também gaviões. A águia no Brasil, vamos dizer que temos algumas águias brasileiras, né? Que nem a maior águia, uma das 3 maiores do mundo é brasileira, que é a arpia. Arpia. Ela é uma das... Bicho é bonito. Nossa. Rapaz, Bicho é quando... bonito. Eu que nem fala, você tem orgulho de ser brasileiro por conta do futebol? Não. Tenho orgulho de ser brasileiro porque a arpia A bicha é tá bonita. aqui no Brasil. A rapaz é show demais. Ela é gigantesca, velho. Uma envergadura de quase 2,5 metros, assim. Gigante. Que nem nos rapinantes, a fêmea é maior que o macho. Questão evolutiva, a fêmea ela tem de ficar no ninho, proteger mais que o macho. O macho ele se desloca mais para caçar. Então ele precisa ser mais esguio para conseguir fazer as capturas. E a fêmea da arpia, que nem ela não tem dimorfismo sexual, é tipo em coloração de pena, igual tem alguns passeriformes, né? Que tipo, o macho é mais bonito que a fêmea. Na arpia não, a arpia tanto o macho quanto a fêmea são lindos, a coloração é igual, porém a fêmea é mais imponente, bem grandona assim. As patas de 11 centímetros, as garras do dedo. Não, é uma faca, né? Assim, ela carrega um canivete nas patas. É um animal que tem um alto índice de predação. Só que na falcoaria, no Brasil, não teria presa nas empresas para fazer, tipo, vamos pegar uma águia mais fácil, águia chilena, que ela é brasileira. Tem a águia chamado como águia chilena, mas ocorre em toda a América do Sul. É uma águia planadora que você capturaria talvez algumas lebres, se futuramente, não sei, que é a entrada de animais exóticos do Brasil para a produção e acabam virando praga em algumas áreas, o risco é bem grande, né? Aí vamos ver uma infestação de lebres ou de coelhos exóticos numa área, aí o pessoal utilizaria uma águia. Porém, hoje é só na falcoaria utilizam-se mais falcões e gaviões. Especificamente na área dos gaviões, o asa de telha, e nos falcões utilizam mais o falcão de coleira, que o falcão de coleira ele consegue fazer tanto controle de voo cobrindo uma grande escala, vamos dizer assim, numa empresa onde tem debandada de andorinhas, tem uma infestação de andorinhas. O falcão faz um voo
fica planando naquela área ali. As andorinhas vê que não é um local legal para ficar e vão embora. Ou no campo, o falcão de coleira ele preda. Ou ele captura os quero-queros. Uhum. Já no o gavião, ele tem o foco maior dentro de galpões, vai controlar pombos em grandes campos assim. Para búteos grandes, as fêmeas, elas podem até capturar quero-queras não, carcarás. Elas podem segurar o carcará, a gente chega lá, separa, faz a troca, entrega a premiação dela ali, pega o carcará e remaneja para outro local. E a escolha da ave que vai ser usada nesse caso é pelo tipo de presa que ela vai ter, é isso? É mais ou menos isso. Vamos dizer, na falcoaria. Aí para educação ambiental, eu optei pelo gavião de cauda branca. Que ela é. Tipo, que nem eu falo, toda águia no Brasil hoje em dia é gavião, né? Todo mundo chama de gavião. A águia preta e branca, que é conhecida lá, Black White Eagle, lá fora, aqui no Brasil é o gavião pato. Aí tem o gavião de penacho, que é uma águia também, todos os espisetos são águias. A arpia, o gavião real. Aí tem o gavião de cauda branca, que recentemente ele foi mudado. Antes ele era o Butel albicaudatus. Aí recentemente ele foi mudado para a classificação de águia, né? Agora é Geranoaetus albicaudatus. Aí eu optei por ter o Geranoaetus para a educação ambiental, que é um animal grande. Peguei ele imprintado, então ele, bebezão, ele veio para mim, cresceu. Todo mundo toca, todo mundo passa a mão, as crianças se amarram, olham Para assim. educação ambiental, esse que você vai fazer o imprint dele pequenininho é melhor. É bem melhor, porque é um animal que ele vai pegar teu ser humano como igual, não vai se importar com o toque, que a gente vai fazer o toque constantemente. Então, o risco desse animal se estressar e talvez até atacar alguém, se assustar, né, que ele vai estar preso à luva, atrelado, é bem menor ele sendo imprintado, quase o risco é zero praticamente, do que um parental ou um imprint. Que em algum momento ele pode se estressar dependendo, pode ser um treinamento bem fechadinho, mas caso ele se estresse, ele pode E existem machucar. muitos acidentes nesses casos dele estressar e coisa, não? Não existe, pois que nem a gente sempre separa, é tudo separado. Vamos dizer que era um animal parental, o parental ele não pode ser induzido no meio de muitas pessoas. Vai ser estritamente para foco. Ele vai estressar, ele pode se estressar. Não é certeza que ele estresse. Mas existe a possibilidade. Mas existe a possibilidade. Então vamos colocar ele na falcoaria. E um animal desse estressado machuca bem. Machuca. Rapaz, ele tem uma força tão grande que é a anatomia do gavião e dos rapinantes. Ele fecha com facilidade, é que nem a boca do jacaré. Ele fecha com muita facilidade e para abrir, é que nem o jacaré ele fecha muito rápido e segurou, não abre mais. Mas para conseguir abrir, cara, ele tem um sistema de catraca, de umas travas na junta dele, que se você puxar, você pode arrebentar esses tendões dele e lesionar a ave. Aí pode dar um problema nos nervos dele. E se você deixar na sua mão, você que fica com problema no nervo, né? Porque a garra ainda que seja um animal muito grande. Não muito grande, mas ela é bem afiada. Bem afiada, é umas faquinhas, né? Trouxemos até um exemplar aqui depois para mostrar. A gente pega ele ali. Bonitão, né? Tá acomodado, tá tranquilo. Tá tranquilão. E pode falar. Não, pode falar. E então, se a gente vai fazer falcoaria, procuramos mais animais parentais. Tem como fazer falcoaria com imprintado também. Mas se você for voltar para educação ambiental, que você tem onde as crianças vão estar ali, o animal fica tranquilo, o imprintado, o ser humano, ele fica tranquilo ali, a criançada passa, toca, pega nos taços ali, não se incomoda, pega nas asas, passa a mão no rabo. Às vezes vai evitar muito o contato, a gente vê assim, que às vezes o animal fica desconfortável, não se estressa, mas fica desconfortável. A gente bota ele numa caixa de descanso, bota o capuz, fica tranquilo. Na hora da educação ambiental, a gente mostra um pouquinho para a criançada.
depois retorna para a caixa que não... Porque eu imagino assim, por mais que ele esteja bem adaptado, quando você vai numa escola, a molecada gritando horrores, né? Porque a Não. molecada fica Fica é óbvio É eufórico, não. que ele vai ter uma situação de estresse. Uhum. É tipo que nem a gente... que nem os cães, né? Uhum. Os da polícia, eles são submetidos a alguns procedimentos para quando eles ficarem adultos, eles não terem tanto impacto nenhum no meio das pessoas, né? Aves de rapina para educação ambiental tem o mesmo intuito. A minha águia, que é a Medusa, ela tem até um Instagramzinho dela depois, é Medusa o Gavião. A gente, desde quando ela chegou, quando ela começou a fechar as penas, que a gente viu que não passava mais tanto vento frio, ela poderia dar uma passeada, eu ia pro trabalho, na hora do almoço eu ia lá em casa, levava, mostrava pra galera do trabalho, voltava pra casa, guardava a águia. Na hora da faculdade, Rodrigo, hoje vai ter uma aula de clínica de animais selvagens. Teria como, aí o professor falava, vamos fazer um exame clínico na medusa, aí faz a avaliação das penas ali, os alunos vão gostar e tal, levava, o pessoal desde novinha teve aquele contato. Então hoje, quando a gente expõe ela ao barulho, pode passar a gente assim, Ela ela fica mais adaptada. ela não se importa, né? Vamos dizer assim, é um animal bem adaptado àquele meio ali. Caso que um animal parental mesmo, bem treinado, talvez não conseguiria fazer com E no caso esse parental, como você falou, ele é mais usado nesses controles de praga e de praga, fauna porque ele vai ter nociva. uma predação mais acentuada, é isso? Ele já vai ter o instinto de caça dos pais. O emprentado, ele não tem um instinto de caça. A gente ensina ele a caçar. O parental, no recinto, os pais já da alimentação, ele vê os pais voando, ele vê que os pais, do jeito que os pais voam, como os pais pegam a carne ali, rasga no bico, segura, entrega pra ele, ele já Então, fixa naquela cabeça. No caso desse parental, ele na verdade ele tem o instinto pronto. Ele já tem um instinto. E o imprintado, na verdade, o instinto dele é de buscar aquele alimento que você dá. É isso? Ele não, a gente molda o imprintado do jeito que a gente quer. O parental, a gente consegue moldar para a presa que a gente vai querer, porém ele já tem um molde de caça já fechado nele. Ele já sabe ele sabe que ele é uma ave de rapina, ele sabe, vamos dizer, um peregrino. Ele sabe que ele consegue fazer o voo. O peregrino é bonito pra cacete, cara. Nossa, é chique demais. Eu esse ano eu faço 20 anos de formado. Uhum. Então eu fiz, no final do meu curso, eu fiz ali na UNB, eu já tinha pelo menos a grade básica feita, aí eu fui fazer algumas matérias mais diferentes, que foi Zoologia dos Vertebrados, que aí o meu trabalho, inclusive, foi com Um falcão peregrino? Foi Sparrowhawk. Que é aquele mais... que é o menorzinho, né? Esse é o falcão americano. Isso. O que inclusive é o Falcus parverius, né, que utilizamos. E aí foi sobre o meu trabalho final da matéria foi esse, e comportamento animal. A gente foi pro Pantanal. Legal. Foi justamente lá na... Então, assim, a gente tinha muito lá que eles chamavam, acho que era de falcão belo, gavião belo. Gavião belo. Assim. Isso que tinha muito. Mas Sim, era assim, eles gostam de ficar na beira dos rios, assim, o número, né? que a gente via. Uhum. Né? E hoje em dia você já não vê tanto. Reduz, né? A aproximação do ser humano diminui a aproximação dos rapinantes. Porque, se eu não me engano, o gavião belo, ele é um pescador, né? Ele Era bonito. gosta de se alimentar muito de peixe ali naquela área ali. Ele fica ali bonitão. Aí vê o ser humano se aproximando, não respeita o animal, passa com os barcos a milhão assim, o animal tende a... Não vou pescar aqui não, vou pescar em outro lugar, né? Um lugar mais calmo, né? Que nem o pescador gosta de um lugar calmo. Porque o gavião pescador também não ia... E aí, nesse caso, assim, como você falou, né, para educação ambiental, a sua, que já está bem adaptada, acaba estressando menos quando você tem vamos dizer que... essa zoada. Porque, cara, querendo ou não, quando você vai para uma escola, por exemplo, a molecada vai fazer uma algazarra, uma barulhada lascada, né? Assim, não vamos dizer... Pela própria animação, pelo a fato de ver o animal. Nossa, que legal, tio, deixa eu ver esse bicho, posso pegar... Calma aí. A gente mostra pra galera, pra dar aquele primeiro impacto. Nossa, tem
tem um gavião grande ali, tem um bicho grande ali, tamanho daquele frango, né, o pessoal fala. Uhum. Aí a gente guarda, aí quando a gente conseguiu o foco das crianças, a gente começa a explicar. Fala um pouco da teoria, que a gente, que nem, se você sentar com uma criança e tacar a teoria nela, ela não vai aprender. Não. Você tem que ter algum modo interativo, um didático interativo. Uhum. Então a gente coloca ali, mostra para as criançadas a águia, mostra o falcão, guarda. Mostra o parabuto, guarda. E vai falando sobre a importância dos animais. A criançada pergunta, tio, e tal pergunta, e uma águia dessa? Como é que eu posso ter perto da minha casa um bicho desse? Uhum. A gente fala, então, para você poder ter uma águia perto de casa, você mora na parte de terreno? Não, eu moro no apartamento, mas perto da minha casa tem um parque. Plante uma semente, que quando você tiver um pouco mais velho, aquela árvore vai crescer, provavelmente alguma ave vai pousar naquela árvore que você plantou. Você pode fazer um balanço, você vai se balançar, ou futuramente balançar com seu filho, e você vai poder ver as aves próximas da sua casa. Então, plante uma árvore, espere, não maltrate os animais, que provavelmente os animais vão se mostrar para você. Eu vejo muito. Eu vou muito a Olhos d'Água, ali em Alexandria, por conta da minha sogra, que tem restaurante lá. Meu sogro mora por lá também. A gente tem visto muito por lá tucano. Tucano. O tucano toco, que é aquele tucano grandão, né, que a gente vê, do bicão todo bonitão. Então, ele Tem tem... uns que vão de manhã cedo, na casa do meu sogro, que é na cidade mesmo. Aham. Aí Não, detona as e frutas o voo tudo lá. dele, né, Detona as engraçado. frutas tudo lá. Não, se tiver, menino, ele come tudo. E é legal você poder ter essa possibilidade de ver ele livre, né? Isso. Tipo, você vê o animal se aproximando. E o tucano-toco, ele tem se aproximado muito do ser humano, justamente porque o ser humano, ele tem... Na verdade, não é que o tucano, ele se aproximou do ser humano. É nós que estamos entrando em partes mais florestais e, consequentemente, os animais se aproximam da gente. Uhum. E o animal, que nem se ele não consegue lutar contra você, ele vai se adaptar. É que nem, se você não pode vencer o inimigo, Junte-se a ele. junte-se a ele. Aí ele vê que tem possibilidade maior dele fazer ninho. Muitas pessoas, tipo, não prendem, que é muito legal. Bota comedouros, bota alimentação disponível para aqueles animais, para eles se aproximarem. O animal se aproxima, disponibiliza uma imagem fascinante que você vê. É uma pintura, né, cara? Tu vê um animal desenhadinho, as marcações, parece que foi feito à mão. Você vê próximo ali ele se alimentando. Você tira uma foto ali, o animal vai embora, retorna. Você sabendo, caramba, guardei aquela imagem, aquele momento no meu coração. E aquela imagem na minha câmera que eu posso fazer um quadro top, bonito. E é muito legal isso. E a questão da asa serviço ambiental, qual é o serviço que... Então, a gente faz controle de fauna nociva e educação ambiental. Justamente o gavião aqui que está aqui, ele é da empresa. Ele é utilizado justamente para controle de pombos e ele é especializado em pombo. E, tipo, ele não vai conseguir fazer. Ele é um machinho, ele é um pouco menor que a fêmea. E a gente treinou ele justamente para fazer captura de pombos em empresas. Que é o Clark. Traz o Clarkzão. Deixa eu pegar aquele aqui. Com licença. Que é esse rapaz aí. Esse é o rapazão aqui. Que nem ele é que nem o Parabuto aqui. Ele é esse rapazão aqui, ele é em print. Porém, que nem eu falei, o Parabuto, ele é o mais voado justamente pela versatilidade. Esse animal, ele vai aceitar o toque, ele é em print, porém ele vai exercer a falcoaria com excelência. Aí, mas por quê? É porque o animal é super adaptado. Ó, que ele tá aqui, calma, ele tá com capuz, eu vou tirar o capuz aqui. Esse capuz é mais pra manter ele menos estressado. Menos estressado. Que nem ele é uma ave de controle.
A gente deixa ele de capuz e tira ele na hora, que ele vai, opa, ele reconhece a área aqui, e a gente utiliza justamente a falcoaria noturna com isso aqui, onde os pombos estão dormindo. A gente chega com a lanterna, foca o pombo, ele vê o pombo e já vai. Que nem aquele tá reconhecendo aqui. Se eu tirar uma alimentação aqui, ele já se alimenta. Ele é um animal que, ó, bem focado. Ele tá atento a Ele tudo. tá atento a tudo. Se, vamos dizer, se a gente tivesse apagado todas as luzes aqui, tirou o capuz dele, foca em alguma coisa. Se fosse um animalzinho, um pombo, ou uma andorinha... Ele não necessariamente você focou a luz, ele vai. Tem que ter um movimento Ele tem que ali. ter um movimento. E ele tem quanto tempo? Ele tá com que idade? Esse já? aqui ele tá com... Vai fazer 1 ano e meio. Ele é um jovem. Vamos dizer Geralmente assim. eles vivem quanto tempo? O gavião, ele pode chegar a 15 a 20 anos. Então a vida... Ele é bem... Tem uma longevidade bem grande. E é bonito, hein? É um animal bem bonito. E ele é jovem ainda. Ele vai mudar de pena, ele vai ficar todo marrom. E a da asa de telha, justamente nas asas ele tem um detalhe meio um vermelho telha. Aquela telha que a gente vê nas casas. Então essa penugem dele ainda vai mudar. Vai mudar. Ele tá com uma penugem jovem ainda. As penas dele é... Então, ou seja, a tendência, inclusive, é ele se tornando cada vez melhor naquele serviço que ele... Não, que nem o Parabútel, especificamente é o Parabútel Unicintus, que a gente tem aqui no Brasil, o bicho, ele é uma máquina da falcoaria. Ele faz tudo que você precisa, que nem o pessoal pergunta, Rodrigo, qual é a ave mais indicada para iniciar a falcoaria? Cara, você pode começar com um Parabútel, que é um animal que faz tudo e mais um pouco, e que você vai fazer o seu voo livre, vai começar um treino que é um animal que é facilmente treinado, ele te entende muito rápido o que você quer, você oferece alimentação para ele faz a chamada ao punho, começa a fazer os escapes, tranquilo. Você quer ter, ele só não vai fazer o lure fly, que é justamente o giro do lure. Você joga e o falcão passa. Ele só faz o lure. Você joga o lure no chão, ele vem e pega. Ele tá voando, ele desce e pega. Se alimenta no lure. E o lure é justamente o treino essencial das aves de rapina, que nem fala. Tem muita gente que tem coruja. Aí tem coruja dentro de casa e foge. Você vê muito cartaz de procura-se corujas. Acho que muito no Rio de Janeiro, que foi onde teve mais locais, onde teve mais corujas, né? Por quê? Porque a pessoa acha porque o animal ele é vinculado a você, ele não pode ir embora. Aí eu falo, rapaz, você tem que treinar, independente que você vai voar ou não, o animal. Porque se você tá com o animal dentro de casa, uma hora você pode dar um vacilo, ele vai embora e como é que você recupera? É porque um animal desse, se resolver ir embora, já era. Já era. Se você não tiver o treinamento adequado, se ele for embora, tchau, benção. Porque, apesar dele ser um animal treinado para o serviço, ele, querendo ou não, ele é um predador. Ele é um predador. Então, ele tem ainda a capacidade de se adaptar. Ele é o Parabútel, ele é uma ave de região de Caatinga, né? Então ele não vai conseguir se reproduzir naquele cerrado. Mas ele vai viver até o último dia dele, se ele resolver ir embora, bem, porque ele vai se alimentar, ele vai caçar, ele vai achar a água dele. Porque é um animal que se adapta muito fácil, que nem eu falei. É um animal que aprende muito fácil. É o melhor para fazer o treino inicial. Você que não tem nenhum norte para o que vai fazer na falcoaria, mas quer iniciar, eu sempre falo, você não inicia comprando ave, você inicia lendo um livro, vai estudar. E o que eu tenho reparado, inclusive, quando o Strauss esteve aqui, das araras, Sim. das araras viajantes, que a gente gravou com ele, o que eu reparei exatamente, não só a questão da falcoaria, mas no caso dele que fez o treinamento dessas araras e tudo, cara, é muito autodidata, né? Porque você não tem uma muita pessoa coisa, que te né? ensine, não tem aquela pegada, tipo, que nem vamos dizer, adestrador de cachorro.
Adestrador de cachorro, você pesquisa, você acha um monte. Uhum. Você vai procurar um treinador de aves, não tem. E os que tem é muito difícil você achar. Você pesquisa, pergunta para amigo, aí um amigo de um amigo vai te passar a informação. Os de aves de rapina já, tipo, o pessoal, hoje em dia você encontra com mais facilidade, que nem hoje a internet tem tudo, né? Porém, hoje tem muito livro em espanhol. A falcoaria, os livros, os documentos que tem mais próximos para nós são em espanhol, ou em fóruns de falcoaria mesmo na Uhum. internet, grupos de WhatsApp. Realmente a gente tem que selecionar muito o que a gente vai querer. Porque, que nem eu especificamente, eu não treinei parabuta, tipo, na minha primeira ave. Eu falo pra Uhum. galera, treino parabuta é o que é o mais fácil. Se você errar, você consegue consertar. A primeira ave que eu tive foi um femoralis, falcão de coleira. Primeiramente, eu fui buscar literatura. Fui ler, controle E de... até para você escolher qual a ave que você vai Sim, ter nesse caso. aham, aí que nem... O pessoal falou muito pra eu ter um parabuta. Mas quando tipo, que nem eu já vi muitas aves perto de mim, mas a falcoaria a gente começa a ver vídeos, reels no Instagram, shorts no YouTube, até o próprio TikTok, ali a gente clica ali e vê uns vídeos. Uhum. O que você vê mais é o falcão peregrino, falcão, o falcão americano, o quiriquiri, e o treinamento deles, vamos dizer, do falcão de coleira que você vê é o lure, justamente o lure fly, que o falcão ele não desce para pegar, tipo, a gente joga o lure aqui assim e ele vai e desce. Ele não. O falcão ele fica voando, você gira o lure e apita, usa um apito mais ou menos desse aqui, apita e o falcão desce num voo rasante em você, só que ele não desce em você, ele quer pegar o lure, que o lure justamente é a isca. É cheio de carne, então se ele pegar ali é uma recompensa muito grande. Então Uhum. você gira e puxa, aí o falcão passa. Aí você gira, apita e puxa, o falcão fica dando passada. Aí justamente esse nome, porque é passada. Que é geralmente aqueles vídeos que a gente vê que ele passa entre duas pessoas, essas coisas. Também passa assim, Hum. passando do lado E das pessoas. nesses casos são animais usados mais para Com entretenimento do entretenimento. que para Vamos dizer, serviço. isso. Porque no caso do Clark, ele é um animal de serviço. Esse aqui é um animal de trabalho. Esse é um animal tipo, posso fazer educação ambiental com o Clark? Posso. Ele é um animal em print. Mas temos a medusa, que já é um animal que a gente usa para educação ambiental. Uhum. Temos um falcão americano, que é um bem pequenininho, que é imprintado também para fazer educação ambiental. Temos o meu femoralis, que foi a minha primeira ave, que também foi imprintado. A gente deixa o Clark, não precisa para educação ambiental, já tem muito animal. Então a gente utiliza o Clark justamente para fazer o serviço das asas ambientais. Uhum. A gente faz as capturas, faz o controle nos galpões e retorna ele para os puleiros. No caso, se, vamos dizer, cara, eu cansei de fazer educação ambiental com a medusa e com o falcão. Quero um bicho um pouco diferente, que não tem aqui no Cerrado. Leva o Clark que ele vai conseguir desempenhar toda essa função Sem o sem o estresse. estresse. E Uhum. justamente por conta da espécie. Que essa espécie, ela, que nem eu falei, ela é da região de Caatinga. E ela é reproduzida no Rio de Janeiro. Essa aqui, o Clark, ele veio de Minas Gerais. Ele tem um criadouro que reproduz em Minas. Você faz uma reserva e ele vem para E no caso desses animais para falcoaria, é tudo por reserva. tudo por reserva. Dificilmente você vai conseguir achar um animal já desse jeito aqui, vamos dizer, manso, treinado. E se você achar, o valor é o triplo. Porque Você tem que o reservar. Aí aham, geralmente você vai pegar ele filhote. filhote, ele fica até os 30 dias com os pais, os pais têm que alimentar. E porque ele tem que colocar anilha, né? Uhum. Então, até os 10 dias ali, uma anilha entra no pé do filhote. Depois dos 10 dias não entra mais anilha. E esses animais são sempre vendidos devidamente De- anilhados, registrado, registrados. certificado de origem de um criador comercial legal. Você não Não retire um adianta quem animal. quiser aí arrumar um que Eu vou não conseguir. vai. Não vai conseguir. Você tem que
conseguir um animal devidamente registrado, para evitar que o... Qual é a câmera que a gente fala aqui? Essa aqui? Que evite conflitos com o próprio órgão ambiental. Que a gente já procura andar certinho para evitar conflito. Uhum. Você tendo um animal legalizado, eles vão... Pode, às vezes, alguém denunciar? Pode. Mas eles vão fazer a vistoria, vão olhar os documentos. Cadê o nota fiscal? Tá aqui. Certificado de origem. Tá aqui. Cadê o número da anilha? Eles vêm aqui, olham o número da anilha. Beleza, bateu? Eles podem até perguntar, mas o animal, que nem, vamos dizer, o Clark, ele é um animal que faz voo livre. Todo dia ele voa. Então ele vai ficar num poleiro, com a vasilha de água e amarrado no poleiro, para evitar que ele vá embora. Uhum. É um animal que nem ave de rapina, ele não é igual o passariforme, que tem aquela necessidade de ficar pulando. Que voar para uma ave é gasto de energia. E voar, gastar energia e não se alimentar, é morte. Então um animal desse... Aí nesse caso, né? Porque aí o exemplo que a gente tem mais fácil, que seria no caso das araras. As no araras. caso dos straus. Ué. Dos straus. No caso, o voo livre delas não é necessariamente para caça. Não. Ela tem uma... tipo, os psittaciformes e os passariformes, eles têm que voar. Porque ele não tem uma quantidade de alimentação de uma vez, que nem um rapinante. Uhum. O rapinante, ele captura uma presa, come e fica empoleirado. Vai ficar o dia todo. Às vezes você vê um gavião, não esse aqui, mas vamos dizer, um gavião de rabo branco, ou um gavião de rabo curto, você vai ver ele voando 2 horas da tarde, 10 horas da manhã. Ele vai voar para caçar. Ele vai voar para caçar, ele vai planar, e são animais planadores, você nem vê ele batendo asa. Uhum. Vai planar ali, caçou, conseguiu capturar, ele come, ele vai ficar parado. Você tipo, viu aquele gavião comendo ali. Beleza. Se você voltar 2 horas depois, ele tá lá parado. Porque ele tem que... Ele conseguiu se alimentar, ele vai ter que digerir aquela alimentação que ele consome com pelo, pena, ossos e tudo. Vamos dizer assim, dependendo da presa. E ele tem que digerir para ele regurgitar a pelota, né? E para ele caçar de novo. Então, se ele come e voa, e gasta aquela energia, fica voando para lá e para cá, pulando. Aquele alimento ali acaba não tendo a função. Não vai ter a função de suprir o que ele precisa, ele vai gastar energia, provavelmente, dificilmente, né? Ele vai conseguir outra captura e causando ao óbito do animal. Uhum. Então, a ave de rapina, para você ter um animal, claro, você tem que treinar, você tem que voar, tem que muscular o bicho, você pode vir aqui no peito dele. Opa, calma. Calma, rapaz. Você zangou, do nada, tá aceitando o toque. É porque eu tô na televisão, não gosto. Aí, um animal, ele é musculado para voo e ele vai voar. Quando se a gente chega num galpão, às vezes, se ele tiver um pouco acima do peso de voo dele, ele não vai voar. Não, ele voa, ele vai pousar ali, chama ele no punho, aí ele vem, né? Aí para, vocês vê um pombo, ele não sai. Por quê? Porque ele não precisa. Ele não está sem a necessidade daquele alimento. Ele não está com a necessidade daquele alimento que ele vai metabolizar. Então, se ele está cheio, ele não vai caçar. Então, justamente, um animal desse, você é preso no atrelamento, tem a lixa, o extensor, você bota ela no poleiro, deixa uma vasilha de água. Uhum. A vasilha de água é meio que, tipo, você deixa lá que ele bebe, mas que nem... Não é muito de... Não, esses animais, eles consomem a água do alimento. Vamos dizer, na natureza, um gavião pode passar 2 meses sem beber água. Diretamente, né? Que ele bebe indiretamente. Ele consome, vamos dizer, um preá, ou alguma ave, ele vai consumir o animal inteiro. Então, já tem a água, já tem a proteína. Então, aquela necessidade que ele tem está vindo naquela presa que ele pegou. Naquela presa. Em cativeiro, a gente tende a servir o alimento abatido, porém fresco. Uhum. A gente gosta de oferecer alimento fresco para esses animais para ter uma qualidade de vida melhor. Então, dificilmente esse animal vai descer do puleiro dele para beber uma água.
Ele vai, na hora do banho do sol dele ali, você bota uma água, eles gostam de banhar. Isso é... Na hora do banho de sol dele, você bota uma vasilha zona dele, ele toma o banho deles, lava todinho, ele gosta pra caramba de tomar um banho. Principalmente a medusa. A medusa, quando a gente enche a vasilha d'água pra botar ela pra tomar o sol dela, né? Antes da, tipo, a gente bota a água, espera um pouquinho, faz um treino de voo com ela e volta e bota ela de novo no puleiro pra ela descansar um pouco. Uhum. Aí ela se incha todinha quando ela vai banhar, entra na vasilha. Mas, tipo, pra dizer que ela vai descer do puleiro pra beber água, muito Não. difícil. Muito difícil mesmo. Só se o tempo tiver muito calor, tiver muito seco, pra ela beber água, mas muito difícil. A alimentação, que eu falei, é um animal carnívoro, estritamente carnívoro. Não adianta ter ração para gavião, não. Não adianta querer transformar ele em Não, vegetariano não também. adianta também que ele Que vai ficar faltando nutrientes vai pra ficar ele. faltando e um chute de um bicho desse aqui com fome, meu amigo, deve doer, viu? A gente mostrar aqui a garrinha dele aqui, olha, Não, é um... olha pai, só uma lapa de Mas garra. isso deve doer pra cacete. Não, eu tô de falcão, que o meu femoralis, o Hunter, rapaz, eu acho que é porque, tipo, eu acredito, tipo, eu pensei, eu vou conseguir voar falcão na minha primeira ave. E eu peguei justamente um falcão que era brabo pra caramba. Foi emprentado, mas o bicho era nojento. Mas, rapaz, ele segurava meu dedo com as garras, bicava. Ele, tipo, um animal manso, às vezes eu chegava com alimento, em vez dele pegar o alimento, ele pegava o meu dedo. Aí as agulhas do falcão de coleira é fininha, umas agulhazinhas assim, ó. Ele segurava e tu solta, meu Nossa, Deus, velho. e não pode forçar. E porque, tipo, se um animal desse aqui tá aqui no começo de treino, é que nem ele, aqui ele aceita que eu toque. Mas no começo de treino, se o animal te chuta, você trava pra evitar o chute, né? Mas se ele desce aqui com o bico, aqui você não pode tirar a mão, porque você vai, tipo, mostrar a bicada resolveu. Então vai ser um animal que propositalmente vai ter o comportamento de bicar a nossa mão. Então no início de treino de animal parental, tudo que ele usar contra você, ele vê que surtiu um efeito Ele começa a perceber que ele domina que a situação. domina. Então você cria um animal dominante, um animal que vai te bicar, vai te chutar e um chute desse animal. Que nem a gente fala chutar, mas é o movimento dele agarrar com o pé assim, com Entendi. a pata. Então ele finca esses dedos aqui na nossa mão, que meu amigo fica engasgado assim. E as redes sociais, vocês? Então, a gente tem a Asas Ambiental, temos também o meu Instagram pessoal, Rodrigo Lima, que tá lá também disponível, e também tem o grupo o Instagram da Liga, que qual é o nome? Lease.df, que eu sou meio ruim com esse negócio de rede social. Eu gosto de conversar aqui. Botou um café, botou um negócio para nós beber, conversa para mais de metro, né? Aí, Queria agradecer a eu presença. também agradeço demais. Vocês, do Clark. Uhum. Ah, eu esqueci de comentar dos livros. Ah, sim. Sim. Sim, um livro que me deu um norte, tipo, foi o do Frederick Ballinger, um grande amigo meu. Tem o livro de aves diurnas, tem de psitacídeos e de aves noturnas, que é o novo. O de aves diurnos já acabou, o livro, né? Foi uma edição. Provavelmente ele comentou, Rodrigo, pode falar lá que logo, logo vai ter uma segunda edição. São imagens fantásticas, desenhadas à mão pelo nosso amigo Ballinger. Isso aqui é um caburé, essa ave aqui é um glaucidium. É uma corujinha bem pequenininha, muito da hora. Esse aqui são os psittaciformes, não é minha área. Esse aqui é um caburé acanelado, um animal muito Isso é bonito, chique, né, muito cara? top. Coruja é um bichinho bonito, velho. É bonito. E o cara bota, olha assim, esse aqui eu conheço, é o periquito aqui, encontra amarelo, tem vários periquitos aí, né? Essa é a famosa jandaia. É jandaia, esse aí. E o livro de aves noturnas. Tem um canal também que ajuda muito quem quer iniciar na falcoaria, é o canal Fora da Gaiola. É um canal do meu amigo Joacil, ele é médico veterinário e falcoeiro.
E ele é lá do Nordeste também. Então ele... Do Nordeste e do Norte ali. Então ele ensina tanto a Fora parte... da gaiola. Fora da gaiola, o nome do canal. Ele ensina tanto a parte clínica quanto o manejo. É, legal, É cara. muito bacana, porque eu tenho uma déficit de conteúdo pra gente que quer iniciar. Uhum. Entendeu? É isso aí, cara. Obrigadão mesmo, Eu cara. que Assim, eu agradeço acho que a gente aí. conseguiu trazer uma visão até diferente do que você tem, da ideia, né? Vemos a presença ilustre do Clark. Do Clark, bonito, né? É bonito esse bicho, hein, ó. cara? Vamos Né? ver, numa próxima edição a gente traz o Hunter e a Medusa para a próxima. Ideia. É uma ideia boa. A gente traz diretamente a educação ambiental com rapinantes. A gente pode só trazer alguns exemplos. Aí, Legal, cara. O que foi, rapaz? Ali é só imagem. só imagem. Não tem uma coruja pra você pegar ali. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, videoaula, curso, o que vocês precisarem a galera faz. Dizer que é isso. E até semana que vem. Valeu, brigadão. Brigadão demais aí pela oportunidade de falar. Opa! Ei, rapaz, calma, Tentou moço. pegar o nome. Calma. Aí. Tinha que dar estresse logo Tinha no final. No final, tava tão bonitinho sentado. Fica de costas. Ele tentou pegar, teve. Olha. Ficou zangado hoje.